Amados irmãos, hoje nós iremos iniciar aqui uma série de mensagens sobre o livro de Gênesis. Quantos aqui já leram o livro de Gênesis inteiro? 50%, né? Glória a Deus. O livro de Gênesis é um dos livros mais importantes da Bíblia, um livro fundamental, porque se você não entender o livro de Gênesis, você não conseguirá entender a essência da mensagem bíblica. Todos nós sabemos que quando nós estamos iniciando a nossa caminhada na fé, nós precisamos apenas de ouvir que Jesus salva e que Ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem fundamental que nós ouvimos no primeiro momento da nossa caminhada. Mensagem essa que é o suficiente para que aquele que crê nessa mensagem possa ser salvo. Mas na medida que você vai caminhando na fé, você precisa ir se aprofundando na palavra de Deus. Porque não basta apenas eu crer. É necessário que eu creia e que eu entenda aquilo ao qual eu estou crendo. E esse entender aquilo que eu creio será desenvolvido na medida que eu me aprofundo na palavra. E para esse aprofundamento é necessário entender o livro de Gênesis, que eu confesso que é o meu livro predileto na Bíblia. Amo o Evangelho, amo tudo, mas como leitura eu amo muito ler o livro de Gênesis. E essa vai ser uma série que eu irei fazer com grande amor. Vai ser um pouco longa, até porque eu não estou fazendo isso apenas visando os irmãos que estão aqui, e que é bom ter vocês aqui, mas eu estou vendo isso lá na frente. Estamos gravando essa série e eu tenho certeza que ela vai alcançar muitas pessoas. E hoje nós iremos falar sobre a prova da existência de Deus. Gênesis capítulo 1. Nós iremos ler apenas o versículo 1. Então perceba que vai ter bastante mensagem, que só hoje eu vou ficar só no versículo 1. Então vai ser longo, irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como foi curto, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem. Então nesta noite eu vou falar sobre a prova da existência de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu não creio em Deus porque eu nunca vi a Deus. Eu não creio em Deus porque foge da razão, eu sou uma pessoa racional, então como eu não posso ver a Deus, eu não posso tocar em Deus, eu não creio. Porém, o que eu quero mostrar aqui para os irmãos nesta noite, para aqueles que vão ouvir essa mensagem, é que existe uma prova incontestável da existência de Deus. Essa prova, ela está acessível a todos nós. A pessoa que escolhe não crer em Deus é uma escolha que ela faz e ela tem todo o direito de fazer. Mas o que não faz sentido é alguém dizer que não crê em Deus porque não existe provas da sua existência. E eu quero mostrar para os irmãos esta noite que existe uma prova incontestável da existência de Deus. E a prova incontestável da existência de Deus é a criação, é o cosmos, é tudo que existe. O versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou todas as coisas que existem. O Salmo de número 19, versículo 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, os céus declaram a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para o céu, eu gosto muito de ver documentários científicos, sempre quando passa eu assisto, embora eu não concorde com tudo que é defendido ali, mas eu sempre acho muito interessante quando o documentário ele começa a falar sobre a grandeza do universo, sobre como o universo é grande, a quantidade exorbitante de estrelas, a quantidade incontável de planetas, da galáxia, do sistema solar e de tudo que existe. E quando eu olho para essa grandeza,
eu me lembro desse versículo 19 do Salmo que diz que os céus declaram a glória de Deus. Quando nós olhamos para tudo o que existe, para a perfeição que há no universo, para a perfeição que há na natureza, quando você olha ali para os animais, você olha ali para um leão e você vê a beleza daquele animal, quando você olha para as aves, a quantidade enorme que existe de aves, uma mais bonita que a outra, colorida, cores diferentes. Quando você olha para o mar e vê a vida marinha ali, os peixes, tudo que existe no mar, e você vê aquela perfeição, será que tudo isso é obra do acaso? Quando nós olhamos para a estrela, para a beleza que existe no universo, tudo que existe, o sol, que está numa distância perfeita entre a terra e o sol. Se o sol fosse mais próximo, nós não conseguiríamos viver aqui devido ao calor. E se ele fosse mais longe, nós morreríamos de frio. Então está na distância exata. A lua também tem a sua importância. Aí eu pergunto, será que tudo isso é obra do acaso? Quando nós olhamos para o corpo humano, a qual, por exemplo, o cérebro, a ciência não consegue decifrar, não consegue entender de fato como que funciona o cérebro. Quando nós olhamos para a vida, você sabia que não existe uma definição para a palavra vida? Se eu perguntar para você, o que é a vida? Não há uma definição. Há pessoas que tentam definir, mas a palavra vida é difícil de definir o que é. Olha que mistério, amados. Todos nós temos vida. Vida é coisa essencial. Sem vida, nada, tudo perde sentido. E a palavra vida, ninguém consegue explicar o que significa. E o pior, ninguém consegue criar vida. Por mais que a ciência tenha evoluído, tenha desenvolvido, a ciência não consegue criar vida do nada. E aí os cientistas, quando eles vão defender as suas teses sobre o Big Bang, sobre a evolução, e você começa a fazer perguntas, tudo bem, mas isso daí o que era antes? Aí ele fala, não, antes disso era isso. Tá, mas antes disso era isso. E antes disso era isso. Aí quando chega no zero, e a vida? Como que ela surgiu? Como que ali uma célula, um átomo, não sei, como que ele começou a ter vida? Aí eles não conseguem explicar. A vida é algo inexplicável. E aí eu pergunto, será que tudo isso é obra do acaso? Não. É por isso que o salmista diz que os céus declaram a glória de Deus. É por isso que quando Abraão estava com a sua fé ferida, quando ele estava ali desanimado, num momento difícil, Deus falou para ele, Abraão, sai da sua tenda e olha para as estrelas do céu. Tenta contar elas. Assim será a sua descendência. Veja que Deus usou a natureza, Deus usou o cosmos, Deus usou a grandeza daquilo que Ele fez para renovar a fé de Abraão. É por isso que quando alguém fala assim, eu estou com a fé tão abalada, está com a fé abalada, meu querido? Faz o seguinte, dá uma olhada para o céu, dá uma olhada para a natureza, dá uma olhada para tudo que Deus criou e faça essa pergunta, se Deus criou tudo isso, será que Ele perdeu o controle da minha vida? Será que Ele perdeu o controle da situação que eu estou vivendo? É óbvio que não. Deus está no controle de todas as coisas. Então o versículo 1, ele diz que Deus criou os céus e a terra. Quando ele fala aqui que Deus criou os céus, está falando tudo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, que o nosso olho humano, nem a ciência consegue alcançar. Está falando das estrelas, de tudo que existe, das galáxias, de tudo que existe, os céus. E quando ele fala da terra, evidentemente ele está falando de tudo que existe aqui nesse planeta. Agora, uma vez que nós entendemos que a criação, o cosmos, tudo que existe, é uma prova incontestável da existência de Deus. Aí você pergunta, então por que tem pessoas que olham para tudo isso e não acreditam em Deus? Por que tem pessoas que mesmo ao olhar para a natureza, para o céu, para as aves, para tudo que Deus criou, ele decide acreditar no acaso? Sabe por quê, amado? Porque é uma escolha. Acreditar em Deus é uma escolha que a pessoa faz. É óbvio que Deus, Ele toca e Ele nos dá a oportunidade para todas as pessoas. Deus, Ele fez a parte dele. Ele criou tudo. Ele mandou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Deus não precisa provar mais nada. Agora a grande questão é que a pessoa escolhe não acreditar em Deus. Porque ter fé em Deus é uma escolha.
E é por isso que há um mandamento. É por isso que quando os discípulos de Jesus agiam com pouca fé ou sem fé, Jesus corrigia eles. Homens de pouca fé, aonde está a vossa fé? Quer dizer, eles precisavam escolher acreditar. Assim como a pessoa precisa acreditar. Ela precisa ter fé. Eu disse para os irmãos, na beleza, na grandiosidade, na perfeição da criação. E aí tem uma coisa muito interessante. A pessoa que olha para o universo, para a criação, para tudo que existe, e fala assim, eu creio que isso é obra do acaso. Uma pessoa que acredita nisso e é a visão científica, então eu quero te dizer que você é uma pessoa de fé. Porque você acreditar que toda essa perfeição surgiu do acaso, então você tem fé. Só que a sua fé é no acaso. A única diferença daquele que crê em Deus para aquele que é ateu, eles têm uma coisa em comum. Tanto aquele que crê em Deus como aquele que não crê em Deus, ambas as partes acreditam no impossível. Porque aquele que crê em Deus, ele acredita que Deus criou o impossível. Agora aquele que não crê em Deus, ele acredita no impossível, porque é impossível que algo tão perfeito como o universo surgisse do nada, é impossível. Então a única diferença de um crente para um ateu, no que diz respeito ao impossível, é que o crente, quando eu falo crente eu não falo só evangélico, eu falo aquele que crê em Deus. Ele acredita que o impossível foi feito por Deus. Agora o ateu, ele acredita que o impossível é uma obra do acaso. Aí é uma escolha de cada um. Eu posso olhar para tudo que existe e não entender como tudo isso foi criado. Mas eu posso acreditar no impossível e dizer, para Deus nada é impossível. Então eu acredito que Ele criou todas as coisas. Ou eu posso olhar para tudo isso e dizer, isso não tem comprovação científica. Essa teoria bíblica aqui não se encaixa nas regras da ciência. Isso é impossível. Então eu prefiro crer no acaso. Eu prefiro acreditar que foi uma explosão que fez com que tudo isso surgisse. Isso é crer no impossível, é acreditar no acaso. Quantos aqui gostam de bolo de chocolate, amados? Todo mundo gosta, né? Como que é o processo para fazer um bolo de chocolate? Está aí as cozinheiras. Você precisa do quê? Você precisa do trigo, ovo, açúcar, fermento, vai o chocolate em pó, né? Tem mais algumas coisas aí que eu não estou esquecendo. Vai, eu acho que óleo, um pouquinho de óleo, sei lá. Enfim, oi? Leite, muito bem. E por aí vai. Parece-me que é cerca de 12 ingredientes para fazer um bolo de chocolate. Então vai lá a cozinheira, ou o cozinheiro, ou o amador que quer cozinhar. Você vai lá, você pega os ingredientes, pega lá o trigo, você pega lá açúcar. Se você for uma pessoa um pouco mais técnica, você mistura primeiro os ingredientes secos, né? Mistura ele lá, açúcar e tal, mistura bem, dá uma coada lá no trigo, para não ter bolota. Você vai lá, veja bem, tudo tem uma técnica. Você vai lá, mistura lá açúcar, o trigo e tal, pega lá o ovo com leite e tal, mistura. Depois você junta tudo, bate no tempo certo. Aí você vai lá, pega lá a forma. Como que faz quando você... como? Unta ela, você dá aquela untada nela, você coloca lá o bolo. Aí o forno já está esquentando na temperatura certa, porque se for quente demais, dá errado. Se for gelado demais também dá ruim. Então na temperatura certa você vai lá e coloca... E vai deixar no tempo certo. Tem um tempo exato que você vai deixar lá. E aí, você vai lá, vai dar uma olhadinha. Depois de um tempo, coloca lá o garfo ou o palito. Ah, saiu seco, está pronto, saiu mais ou menos pronto. Então, está feito o bolo. Aí, se você quiser, você vai lá e faz a cobertura, que daí tem outros 500. Você vai lá, faz a cobertura, está aqui o bolo bonito. Então, o bolo, por que o bolo saiu? Porque você pegou os ingredientes certos, misturou eles na ordem certa, juntou na ordem certa, depois foi lá e colocou no forno, no tempo certo, na temperatura certa e saiu o bolo, certo? Muito bem. Então você fez o bolo pensando no que você estava fazendo. Agora, imagine você que está lá um caminhão de um mercado. O caminhão do mercado está lá com um monte de coisa dentro do caminhão. Ele está indo lá fazer uma entrega no bairro e de repente esse caminhão vai desviar de uma criança e ele capota. Quando ele capota, ele gira várias vezes. Só que tem um porém. Lá dentro desse caminhão tem trigo, tem açúcar, tem ovo, tem óleo, tem um pouquinho de sal, que é bom. O sal é bom para realçar o sabor. Tem tudo lá. E aí, lá dentro do caminhão também é impressionante, mas isso é uma coisa tremenda.
tem uma cumbuquinha também, uma forma. E aí nessa mistura do caminhão tá bagunçando, cada ingrediente vai caindo dentro da forma, é tremendo. E aí cai lá um pouquinho de trigo, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, um pouquinho de ovo. Cai tudo na quantidade certa, dentro da forma. É uma coisa tremenda. E aí, para completar, o caminhão pega fogo no final. E aí, na quentura que fica lá dentro, ele cozinha o bolo perfeitamente. E quando alguém vai abrir o caminhão, está lá o bolo pronto, cozinhado perfeitamente, na temperatura certa, no tempero certo, gostoso o bolo, e ainda com cobertura. Alguma coisa aconteceu lá que caiu a cobertura em cima dele ainda. Eu te pergunto, isso é possível? Não. Quem acredita na evolução está acreditando mais ou menos nisso daí. Então já acabou a pregação, vamos embora. Irmão. É mais ou menos isso. Você acreditar que toda essa perfeição que existe é obra do acaso, não tem como. Tem uma coisa que é muito interessante e que faz parte da vida de todo mundo, só que nem todo mundo sabe disso, que é uma coisa chamada programação. O que é a programação? Toda máquina, computador, para que ele possa funcionar, ele tem que ser feita uma programação nele. Que significa o quê? Por exemplo, o seu celular, se você pegar o seu celular e apertar ali um aplicativo, por que vai abrir aquele aplicativo? Porque alguém foi lá e fez uma programação dizendo para o computador assim, olha, quando alguém apertar aqui, você vai abrir esse aplicativo. Tudo isso é simples de explicar, mas na prática é algo muito complexo, porque você tem que fazer um código, e existem vários tipos de código, mas o computador em si, a linguagem da máquina que a gente fala, é 0 e 1. Então lá para o computador ele vai ler assim, ó, 0001100 é para fazer tal coisa. Ah, se parecer 4, 0 e 1 é outra coisa. Então essa é a programação da máquina, algo que o homem faz que a maioria de nós não entende, mas dá para fazer. Agora eu te pergunto, imagine lá um pássaro, se fosse para você fazer um pássaro, como seria o código para você fazer um pássaro bater a asa? Complexo. Agora imagine você pegar aqueles pássaros que ficam todos, eu esqueci o nome desse pássaro, então vou falar pássaro mesmo para não falar coisa errada aqui. Que eles voam junto, irmãos, mas é uma quantidade enorme. E aí voam para cá, daqui a pouco vão para a direita, daqui a pouco vão para baixo, vão para cima. É uma coisa linda, perfeita. Quantos já viram e sabem do que eu estou falando? Aí eu te pergunto, como que fazia uma programação do negócio desse, irmão? Daria para fazer? Então, alguns vão acreditar que foi obra do acaso, ou seja, eles foram lá voando e foram aprendendo em bilhões de anos, não tem sentido nenhum. Eu prefiro acreditar que Deus foi lá e fez a programação para os pássaros voar daquela forma. Porque o Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Então eu estou dizendo para os irmãos que essa é a prova incontestável da existência de Deus. Basta olhar para a criação. Agora, para quem que foi escrito o livro de Gênesis? O livro de Gênesis foi escrito para o povo hebreu, que estava saindo do Egito. Lembre-se que quem escreveu foi Moisés. Para o povo que estava saindo do Egito. Eles ficaram lá no Egito por anos, 430 anos. E lá na cultura egípcia, o povo hebreu acostumou-se e muitas vezes foi de forma muito forte influenciado por aquela cultura. De maneira que mesmo depois que eles saíram do Egito, aquela cultura continuou influenciando eles, de maneira que apenas nenhum deles entrou na terra prometida, dos adultos, apenas Josué e Caleb. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, o livro de Gênesis foi uma forma de Deus estabelecer para o povo hebreu a verdade acerca de Deus, acerca do pecado, acerca da morte, que eu vou falar sobre isso em outras mensagens, e acerca do surgimento da nação de Israel. Então o livro de Gênesis foi escrito inicialmente para aquele povo. E é evidente que não foi escrito apenas para ele, porque serviu de base para nós e para todo o restante das Escrituras. Mas isso é importante nós entendermos, que foi escrito inicialmente para o povo hebreu. Segundo lugar, uma coisa importante nós entendemos, e é fundamental, nós vamos ficar aqui algumas mensagens no capítulo 1 ao capítulo 3. O capítulo 1 e capítulo 3 de Gênesis é uma escrita literal, é uma narrativa histórica. Agora olhe para cá. Por que eu quero ressaltar isso aqui de forma bem clara para os irmãos?
Algumas pessoas vão pegar aqui o capítulo 1, e principalmente o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e vão dizer assim: eu até acredito que isso daí é inspirado por Deus, mas isso daí é uma figuração, é uma metáfora, é uma forma, é uma novela, é uma forma de explicar alguma coisa que nós não conseguiríamos entender. Então, essa visão, ela está totalmente equivocada. É fundamental nós entendemos que Gênesis 1, 2 e 3 é literal. Quando alguém acredita que Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, automaticamente todo o restante das Escrituras está sendo colocado em xeque. Porque todos os outros autores você vai encontrar nos livros proféticos, poéticos, nos evangelhos, nas epístolas, em Apocalipse, eles fazendo menção do que está em Gênesis 1, 2 e 3. Então, se nós não aceitarmos que isso é literal e é verdade, toda a Escritura perde o seu valor. Então é por isso que eu falo que é importante nós entendermos que Gênesis 1, 2 e 3 é literal. Aí alguém vai dizer assim: não, mas não pode ser literal. Por quê? Porque se eu for olhar pela perspectiva da ciência, tem algumas coisas aí que não fazem sentido. Tem algumas coisas aí que não encaixam. Mas desde quando Deus trabalha com as regras dos homens? Desde quando Deus ele fica preso àquilo que a gente acha que é certo? Deus ele faz as coisas da forma que Ele quer. Então, algumas pessoas vão negar a literalidade de Gênesis 1, 2 e 3, afirmando que tem coisas aqui que não fazem sentido. Mas aí eu pergunto, tem um monte de coisa na Bíblia que não faz sentido, meu irmão. Se você escolhe não acreditar em Deus, por causa que Gênesis 1, 2 e 3 tem coisas que não fazem sentido, tem coisas impossíveis de se entender, então vai ter um monte de coisa na Bíblia que você vai ter que deixar de lado também. Por exemplo, quando a Bíblia vai nos dizer do Mar Vermelho, o Mar Vermelho, que era 19 quilômetros de um lado ao outro, a Bíblia vai dizer que Deus foi lá com as suas narinas, e Ele soprou com as narinas, não foi nem com a boca, com as narinas, soprou, e o mar se abriu, quase 2 milhões de pessoas passou. Eu te pergunto, isso tem lógica na ótica humana? Não tem lógica, é o impossível de Deus. Se nós formos ver lá a passagem quando fala que a jumenta falou com o profeta, os biólogos, os cientistas, uma jumenta fala? Não fala, não tem lógica, mas é o impossível. Quando nós olhamos lá para os 300 homens que venceram 135 mil, eu te pergunto, tem lógica isso na ótica humana? Não tem. Se nós formos lá, quando o profeta Jonas foi engolido pela baleia, e ficou 3 dias no ventre do peixe, e depois de 3 dias ele foi jogado para fora, vivo, tem lógica isso? Não tem lógica. Então não adianta a pessoa querer desmerecer Gênesis, porque não tem lógica algumas coisas. Então tem um monte de coisa na Bíblia que não tem lógica na ótica humana. Por quê? Porque é o impossível de Deus. Então quando a pessoa decide não acreditar em Deus, realmente, ele vai olhar para Gênesis e para outras coisas na Bíblia e vai dizer, isso daí é impossível, isso daí não tem como, porque é isso mesmo, Deus é o Deus das coisas impossíveis. Agora quando eu tenho a primícia, e é por isso que eu falei que eu vou ficar só no versículo 1 hoje, quando eu acredito que o versículo 1 é verdade, quando eu acredito que Deus criou os céus e a terra, então eu entendo que esse Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande que não tem impossível para Ele. Se a gente for falar do campo do impossível, tem uma coisa ainda mais importante, que é, Jesus morreu na cruz do Calvário, ficou lá morto, pendurado no madeiro, foi sepultado, ficou 3 dias, e no 3º dia Ele ressuscitou. Isso é possível ao homem? Não é possível, mas nós acreditamos nisso. Aliás, a ressurreição é uma doutrina central no cristianismo. Quem não acredita na ressurreição, não acredita em Cristo, porque Jesus morreu e ressuscitou. Isso faz parte da nossa base de fé. Então perceba que existe um monte de coisas impossíveis na Bíblia, mas é por isso que nós acreditamos que para Deus nada é impossível. Ah, mas tal coisa aqui não faz sentido na ótica da ciência, meu querido. Deus ele faz como Ele quer. Se a Bíblia diz que Deus fez assim, eu acredito que Ele fez assim e pronto, acabou. Não importa se faz sentido, porque a fé é justamente isso. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Hebreus capítulo 11. Para aqueles que desmerecem
Gênesis ou qualquer outra coisa da Bíblia por não entender. Gênesis 11, aliás, Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é a prova daquilo que se não vê. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, não é palpável, mas eu acredito. Isso é a fé. Muito bem. Então, Gênesis 1 ao 3 é literal. Mesmo que alguém tente dizer que alguma coisa aqui não faz sentido, por exemplo, a cobra que conversou com Eva, isso não faz sentido. Se a Bíblia diz que conversou, eu acredito que conversou. É literal. Não, mas como? Não sei, mas está aqui, eu acredito que está aqui e aconteceu. Vamos lá. Então eu quero ressaltar aqui 4 pontos importantes em Gênesis 1:1. O primeira coisa que nós aprendemos aqui em Gênesis 1:1 é que Deus existe. Então aqui já é combatido o ateísmo, ou seja, a crença da pessoa que acredita que não existe Deus. Está dizendo aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que Moisés aqui, ele não tentou explicar ou provar a existência de Deus. Ele já começa com uma afirmativa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, Deus existe. Segunda coisa que nós aprendemos aqui em Gênesis 1:1, que Deus é único. Ou seja, só existe um único e verdadeiro Deus. O texto vai dizer assim: no princípio criou Deus, no singular, criou. Não está dizendo aqui, criaram os deuses. Lembra que eu disse para os irmãos que Gênesis foi escrito inicialmente para o povo hebreu? Lá no Egito eles acreditavam em deuses. Eles acreditavam que tinha o Deus Sol, o Deus Lua, um Deus lá para o Nilo, um Deus dos primogênitos, um Deus para o fogo. Eles acreditavam que existiam vários deuses. Então, a palavra já começa eliminando essa hipótese, dizendo que no princípio criou Deus. Só existe um único e verdadeiro Deus. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você fala, mas eu sei disso. Mas eu quero deixar claro. Um dia alguém me perguntou assim: olha, existem vários deuses, várias religiões. Eu ouvi dizer que todas as religiões apontam para um caminho. Então, o Deus da Bíblia, Alá, aí o outro Deus é outra religião. Ele começou a falar outros deuses. Então, tudo aponta para o mesmo caminho. Isso é verdade? Eu falei, não. Porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Deus da Bíblia é um Deus único. E Ele se revelou na Bíblia Sagrada. E através do seu Filho Jesus Cristo. Então essa ideia, não, todas as religiões apontam para o mesmo Deus. Isso é uma mentira do diabo. O único Deus verdadeiro é o Deus que se revelou aqui na Bíblia Sagrada. Esse daqui que é o livro mais importante da história. Os homens escreveram milhares de livros, como disse Salomão. Não há limite para escrever livros. Milhares de livros foram escritos, mas nenhum chega aos pés desse daqui. Esse daqui é o mais importante. E é o único que jamais será esquecido. As palavras dos homens vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus é um Deus único. Terceira coisa que nós aprendemos aqui em Gênesis 1:1, que Deus é eterno. Preste muita atenção. A primeira palavra aí é no princípio. Isso daqui é tremendo, irmãos. Por que ele fala no princípio? No princípio do quê? No princípio do tempo. Deus não está preso ao tempo. Deus é eterno. Então, antes do tempo existir, Deus já existia. Eu vou tentar te explicar. Qual que é a diferença de nós, seres mortais, e de Deus, um ser eterno? Se você pegar 1000 anos, preste atenção. Você que é bom de matemática. Vários matemáticos aí, né? Se você pegar 1000 anos e tirar 1 ano de 1000 anos, quantos anos ficam?
Muito bem, 999, 999. Agora agora vamos lá. Se eu pegar a eternidade e tirar 1000 anos, quanto tempo fica? A eternidade. Porque a eternidade não é tempo. Deus está acima disso. E é por isso que ele diz aqui, no princípio. Porque é no princípio do tempo. Deus já existia antes. Algumas pessoas vão dizer assim, mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Tudo o restante que existe é a criação de Deus. Mas Deus sempre existiu. Então, aqui já combate também o panteísmo. O que é o panteísmo? É a crença de que tudo é Deus. Olha, essa vaca é Deus. A terra é Deus. O ar é Deus. Não, tudo isso é criação de Deus. Deus é Deus. Então isso é um ponto importante. E em quarto lugar, que nós aprendemos em Gênesis 1, já estou partindo para o final, é que Deus é o Criador. E tem algumas coisas importantes quando falamos que Deus é o Criador. Primeiro, é que Deus é autoexistente. Ou seja, Deus não foi criado. Ele autoexiste. E é coisas que fogem da nossa compreensão. Tudo que existe, existe porque alguém criou. Deus não, Deus sempre existiu. É por isso que quando Moisés perguntou para Deus, Senhor, eu vou lá falar com o povo, mas como que eu vou falar que quem me enviou? Deus falou, Moisés, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Ou seja, eu não dependo de ninguém. Eu sou autoexistente. Então perceba, Deus é autoexistente. Segundo, o Criador é autossuficiente. Que isso significa? Que Deus já era Deus antes de criar o universo. Deus já era o Todo-Poderoso antes de criar o universo. Lá na filosofia, nos livros históricos, eles vão dizer lá que os deuses criaram os homens porque eles precisavam da adoração dos homens. Mas o nosso Deus não. Nosso Deus não precisa da adoração de ninguém. Ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Ele criou tudo o que criou porque Ele é bom. Porque Ele é generoso. Pela sua bondade. Mas Ele não precisa de nada. E aí uma coisa importante. É que Deus criou tudo o que existe a partir do nada. Eu quero te convidar a abrir lá em Hebreus de novo. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versículo 3, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmão, sabe o que isso significa? É que Deus, Ele criou tudo que existe a partir de nada. Eu vou te explicar isso daqui. Eu falei do exemplo do bolo de chocolate. Você pode fazer um bolo de chocolate, mas você não cria o bolo de chocolate do nada, você precisa dos ingredientes. Aqui, este prédio ao qual nós estamos, esse prédio foi criado pelo homem. Mas o homem só criou esse prédio porque ele tinha elementos. Ele foi lá, pegou o tijolo, pegou o ferro, pegou a água. Ele criou a partir de alguma coisa. Então o homem, quando ele vai criar alguma coisa, ele cria a partir de algo. Agora Deus não. Deus, Ele criou tudo que existe a partir do nada. Então Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Então, é por isso que Ele é autossuficiente. E agora, para finalizar, nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus grande, poderoso. Não existe limite para a sua grandeza. Eu quero finalizar dizendo o seguinte para os irmãos. Nessa primeira mensagem nós falamos sobre a criação de Deus. Aliás, sobre o Criador. Nós falamos sobre como tudo que existe demonstra a grandeza de Deus. É por isso que eu sempre falo, tire momentos da sua vida para contemplar a natureza. Às vezes saia na noite e fica olhando as estrelas. Às vezes nós ficamos tão focados em nossos problemas, ficamos tão focados às vezes em distrações, em coisas fúteis, que deixamos de apreciar o belo, aquilo que Deus fez para nós. Que deixamos de apreciar as coisas simples da vida. Pode ser você olhar a natureza, você olhar as estrelas. Esses dias nós estamos na praia. Eu particularmente não tenho nem necessidade de entrar na água, até entro um pouco, mas só de eu ficar lá sentado olhando o mar,
aquilo é um alívio, é um prazer, é uma coisa maravilhosa, que você olha a grandeza de Deus. A Bíblia diz que Ele é que colocou o limite nas ondas. Você veja aquela imensidão de água, mas ela vem até um certo ponto e volta embora. É porque Deus colocou um limite. É a grandeza de Deus. Quando nós olhamos para a grandeza do universo, os cientistas não conseguem dimensionar a grandeza do universo. Alguns vão dizer, deixa eu conferir aqui, que é cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É o que os cientistas já conseguiram alcançar. Ou seja, eu vou te explicar, tentar te explicar. Segundo a ciência, o universo tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que é o ano-luz? O que é a velocidade da luz, quer dizer? A velocidade da luz é você viajar a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Quer dizer, se você pegar uma nave e viajar nessa velocidade a 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 93 bilhões de anos para chegar de uma extremidade à outra do universo. Você imagina o tamanho disso. Esse tempo atrás eu fui para Minas, que é, sei lá, uns 1000 quilômetros, fiquei quase louco de tanto dirigir. Agora você imagine 93 bilhões de anos-luz viajando. É muito grande. Foge da nossa compreensão. Só que tem uma coisa. A Bíblia vai dizer, em Isaías 40, versículo 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, enquanto nós não conseguimos dimensionar o tamanho do universo, Deus ele mede com a palma da sua mão. Meu querido, se isso daqui não é suficiente para renovar a tua fé, para fortalecer a tua fé, nada mais será. Não adianta nós queremos partir para o emocionalismo, sendo que nós temos a obra grandiosa de Deus à nossa disposição para desfrutar dela e para contemplar ela. E é por isso que eu falo, amados, não há desculpas para não crer em Deus. A pessoa que escolhe não crer em Deus é uma escolha pessoal dela. Porque a prova da existência de Deus está aí, em tudo que Ele criou. É óbvio que escolher crer em Deus nem sempre é fácil. Existem barreiras, existem momentos de dificuldade, existem momentos que a nossa fé pode balançar, mas se eu estou firmado realmente em Cristo, se realmente eu escolhi seguir a Deus até o final, Ele vai me ajudar a passar pelas dificuldades. Agora muitas pessoas dizem crer em Deus, mas na primeira dificuldade que enfrenta, ele abandona a fé. Ele esquece. Ele prefere dizer que Deus não existe, porque ele orou por uma cura e a cura não veio. Porque ele orou por alguém e esse alguém não se tornou aquilo que ele queria. Porque ele orou por uma coisa e não se realizou. Então Deus não existe. Não, Deus não é escravo da minha vontade. Vamos nos colocar aqui em perspectiva. Deus é o Criador, nós somos criatura. Deus está acima de tudo. As nações para Ele não são nada. Quando nós entendemos que Ele é o Criador e que Ele faz como Ele quer, nós somos o vaso, Ele é o oleiro. Então quando nós nos colocamos nessa posição de servo, e quando eu escolho acreditar em Deus, eu vou olhar para esse livro aqui, vou ler ele, e ele vai edificar a minha vida. Agora, quando eu decido não crer em Deus, eu vou olhar aqui e vou achar um monte de coisa que eu não concordo. Eu vou olhar aqui e vou achar um monte de coisa que não faz sentido. Agora, quando eu tenho um coração crente, um coração que ama a Deus, que escolheu servir a Deus, eu vou me submeter à vontade do Pai e o nome do Senhor vai ser glorificado em minha vida. Oremos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por essa palavra, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor criou tudo o que existe, ó Pai. Ó Deus, o Seu poder não tem limite, a Sua grandeza é incompreensível para nós, meros mortais, ó Pai.
A sua grandeza é insondável, o seu poder é infinito. O Senhor está acima de todas as coisas. E agora eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor guarde a nossa fé. Que a nossa fé seja pura, verdadeira, sincera. Quantas pessoas, ó Pai, que muitas vezes desistiram por causa da religiosidade. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está acima da visão do homem, da religiosidade, da religião. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E que nós possamos acreditar em Ti e Te servir de coração e com toda a sinceridade. Ó Pai, renova a nossa fé, renova a nossa força. Se essa mensagem alcançar alguém, ó Pai, que não crê no Senhor, se essa mensagem alcançar alguém, Pai, que perdeu a fé, que a partir desse momento, dessa palavra, essa pessoa seja renovada e possa caminhar contigo até o fim, para a glória do Teu santo nome. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.